Pronto, já tá Agora, gravando. é preciso deixar claro como verdade de fé, ou seja, verdade de fé, dogma da igreja, que sem a graça santificante não nos santificamos e não teremos a vida eterna, pois a graça santificante é o germe da glória eterna. Então, o pecado mortal, isso é o catecismo que fala, destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus, desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe a um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofendendo-a e ferindo-a. Então, eu queria avisar vocês de que, por favor, pecado venial não apaga na missa. E ele, se for um pecado venial que a gente tenha muito apego, ele, ou seja, também se a gente não confessa e não combate, isso prejudica o progresso da alma, prejudica enormemente, porque suja a alma de tal maneira a ponto que daqui a pouco a pessoa comete um pecado mortal. Pecado venial não confessado faz com que a pessoa peque mortalmente. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade, ou seja, a graça santificante, torna necessária uma nova iniciativa da misericórdia de Deus, uma nova conversão do coração, que normalmente se realiza no quadro do sacramento da confissão. Ou seja, pecado mortal tem que ser confessado, não pode comungar em pecado mortal, porque senão estamos comungando a nossa própria condenação. Por favor, não comunguem em pecado mortal. Então tá aqui, né? Eu falei disso tudo para mostrar o quanto nós ficamos à deriva, né? Sem a graça santificante, porque nós vamos ficar submetidos aos ataques do diabo, do nosso, da nossa natureza corrompida e das coisas do mundo. Então, aí vamos voltar aqui para a nossa é, proposta de progresso na vida espiritual. Ocorre que, pela graça, somos elevados acima da nossa natureza, nossa alma se torna capaz de conhecer a Deus tal como ele se conhece, é o que vai acontecer com a gente no céu. E Deus quer que a nossa união com Ele seja uma união de santidade sobrenatural que tenha por princípio essa graça. Deus quer, olha só, Ele quer que a nossa vida sobrenatural seja construída sobre a graça santificante. Ah, mas o cara é hindu, aí ele nunca viu a igreja, daí ele não sabe como que ele tem que confessar, nem que ele tem pecado mortal. Isso não nos foi revelado como Deus vai salvar a alma do hindu, mas ele tem a natureza dele também foi formada segundo, né, pelo menos a moral católica, né? E como que Deus vai fazer, isso não nos interessa. Nos interessa que a Igreja Católica Apostólica Romana nos fala, porque nós estamos dentro dela. Aí essa discussão, mas o cara é espírita, então ele não vai ser salvo? Não, ele não vai ser salvo se ele não se converter. Porque ele sabe, hoje em dia, né, no mundo, quem não sabe o que é a Igreja Católica, né? Se ele não quer, ele não quer. Então, assim, a pessoa quer o que ela quer. Então, assim, se a pessoa não quer, é provável que ela se condene. Então, assim, porque assim, a gente tem esse prurido, né, de falar sobre condenação. Ah, mas Deus é misericordioso. Sim, ele é misericordioso, mas se a pessoa não quer, ele não recebe a graça. A graça, Jesus pode detonar de graça em cima dele, ele quer o que ele quer. Isso é o pecado. É o homem que quer continuar com o que ele quer. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele não quer a igreja verdadeira, porque ele acha que é todo mundo uma grande mentira, que faz isso só para manipular as pessoas. Aí o cara acredita nessa história toda. Ele não quer a verdade. Então, a verdade para nós católicos é essa. Sem a graça santificante, nós não chegamos à vida eterna, nós não somos elevados acima da nossa natureza e nós seremos animaizinhos. Só isso, né? Não tem como.
chegar à vida sobrenatural. Então, mais uma vez, essa imagenzinha aqui, ó, o homem velho com o seu eu egoísta, rebaixado, né? Ele está em pecado, ele não quer sair daqui, mas se ele quer sair daqui, o eu dele é elevado, porque ele vai estar com Jesus pela graça santificante. Não há outra maneira. Ah, mas Jesus, ele vem espiritualmente, não sei o que. Gente, não é assim, tá? A igreja ensina assim, eu faço comunhão espiritual. Tá, a comunhão espiritual, ela, na verdade, é assim, uma pessoa em pecado mortal que vai para a missa é maravilhosamente ótimo para a alma dela. Por quê? Porque ela está recebendo milhares de graças atuais, ela não recebe a graça santificante. Ela está em pecado mortal, ela não recebe a graça santificante, mas ela recebe graças atuais é, que nós não sabemos quais são para a conversão dela. Não é para ela se santificar, ela não pode ser santificada, ela está cortada com a graça santificante, tá? Eu estou com a graça santificante. Então, eu posso fazer comunhão espiritual aqui na minha casa. O Padre Pio ensina isso, aliás, era um ensinamento muito antigo da igreja. Eu posso comungar espiritualmente 1 milhão de vezes. Por quê? Porque como eu tenho a graça santificante, eu posso receber graças que aumentem a minha graça santificante, a minha caridade. Eu posso rezar e pedir a Deus para Ele vir espiritualmente a mim. Eu posso me unir a todas as santas missas do mundo inteiro e pedir que eu receba a comunhão espiritual. Eu vou aumentar a minha caridade. Mas uma pessoa em pecado mortal, sem a graça santificante, ela não pode aumentar a caridade dela. Ela não tem a caridade. Ela está cortada. Então, ela só recebe a graça atual para ela se converter. Né? Deus atende os pedidos dessa pessoa? Claro que atende. Ele está ouvindo o que ela está pedindo. Mas ele está querendo que ela se converta, que ela deixe o pecado. Então, assim, é o que ele vai fazer é com que ela se converta. Então, ele vai dar 1 bilhão de graças para ela se converter, né? Então, Jesus Cristo, ele não é santo apenas em si mesmo, ele é a nossa santidade. Mas ele é esse Jesus espiritual, assim, eu estou no pecado, indo para balada, bebendo, não sei o quê. Ah, não, mas eu já deixei tudo isso, mas eu ainda tenho pecado, eu ainda não me confessei. Então, não tem a graça santificante. Ele veio espiritualmente, a gente nem sabe dizer como é que é isso, porque se não tem a graça, o que ele pode fazer é dar a graça atual para a pessoa se converter. E vai ficar nisso. 20 anos, 30 anos, 300 anos, entende? Até que a pessoa se converta, tá? Então, olha só, toda a santidade que Deus destinou às almas está depositada nele. Tá? Sem mim nada podeis fazer, mas é pela graça santificante que estaremos unidos a Ele. Graça recebida pelos sacramentos e na Santa Missa. Graça que nos chama a participar do mesmo oferecimento e oblação sacrificial com Jesus Cristo, dando continuidade ao santo sacrifício do altar em nossas vidas. Então, nós somos chamados a várias coisas, né? Nós unidos a Jesus, nós estamos unidos à graça santificante e somos chamados a várias situações, inclusive aquilo que nós recebemos no batismo, que é o sacerdócio comum ou régio. A gente não pode esquecer isso. Isso é a nossa vocação. Eu morri com Jesus no batismo, eu vou morrer com Jesus a cada santo sacrifício da missa, eu vou sair do santo sacrifício da missa e eu vou morrer de novo várias vezes ao meu dia. Porque se o meu amor próprio não diminuir, não há lugar para Jesus dentro de mim. Então também depende, voltando para a nossa aula passada, eu tenho que ter o esforço de querer
a santidade, porque querer a santidade é querer o aumento da caridade em mim, porque é uma regra. Se a alma não progride, ela regride. A quem nós vamos beneficiar nisso? A Satanás, que vai ter mais poder sobre nós do que Deus, né? Então, vê que é um conjunto de coisas onde a nossa participação é muito importante. Então, de novo, a gente vai ler o que a gente leu na aula passada. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Isso é muito sério, tá, gente? Nosso culto espiritual agradável a Deus é o nosso oferecimento como hóstia, como a gente viu na aula passada. Nós somos hóstia como ele é hóstia, né? Por que que a gente precisa fazer isso? Aí São Paulo fala de novo. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Olha como ele conseguiu converter um monte de gente. Ele conseguiu converter um monte de gente, por quê? Porque só porque ele pregava? Não, porque ele estava vivendo Jesus na carne, ele estava sofrendo. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja, tá? Então, esse é o nosso culto. Eu tenho que pegar a minha cruz, aceitar, amar e sofrer, porque o amor não é um sentimento, o amor é isso, tá? O amor é isso. Nosso culto é esse oferecimento pelo sacerdócio régio com Jesus, sumo e eterno sacerdote, pela nossa mortificação diária nas contrariedades. Deus irá lapidar nossas almas, principalmente no encontro com outras almas, pois assim aprenderemos a amar o próximo como Deus ama. Como é que Deus ama o próximo? Morrendo na cruz. Como é que eu amo o próximo? Morrendo junto com ele cada vez que ele vier bater na minha cabeça com uma coisa que eu acho insuportável. Aí eu vou suportar aquilo. Eu não, a minha crucifixão é essa, né? Com meu marido, com meu filho, com a professora do meu filho, no trânsito, na paróquia, com o padre, sem o padre, com milhares de situações que todo mundo sabe que tem todo santo dia, gente. Quem não tem contrariedade todo santo dia? Todos nós temos, impossível não ter, né? Então, por que que a gente precisa fazer isso? Porque é assim que a gente se santifica, tá? Se a gente arrastar a cruz, o que que é arrastar a cruz? É eu detestar aquela pessoa, continuar detestando e não, não vou fazer nada. Imagina que eu vou ouvir aquela dona Maricota super chata falando no meu ouvido. Suporto ela, né? E aí eu não vou ouvir. Ela, não, ela sai para um lado, eu vou para o outro, sabe? Deus me perdoe, não dá. Aí não é assim, porque é justamente amando aquela senhora que fala as coisas mais chatas no ouvido da gente, que a gente se santifica, que a gente se crucifica junto com Jesus e que a nossa missa se estende durante o dia todo. Aí vem São Paulo de novo. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. O que que é o desígnio de Deus? É aquela pessoa chata que está do meu lado, que vai me santificar. Ué, ele botou ela ali. E aí eu vou fazer o quê? Nossa, eu vou agradecer a Deus, porque essa pessoa é a minha cruz e a cruz eu tenho que amar, tem que amar loucamente. Aí o que que acontece? Olha só como é que é. É assim, tá? Eu e duas pedras, né? Eu sou essa que é a pior. A pessoa é melhor do que eu. Sempre tem que pensar assim, tá? Se pensar que eu sou melhor, já começou errado. Não, eu sou pior. Aí a gente briga, né? Tá sempre assim, se chocando. Aí o diabo adorou, né? Ih, vou fazer uma confusão aqui. O mundo adorou, não que o mundo seja uma pessoa, porque o mundo influencia na gente. O que o mundo fala para gente? Não, pelo amor de Deus, você não merece isso, não. Você não merece isso, gente. Sai disso.
Sai fora correndo, essa mulher não é sua amiga, não. Sai daí. Ah, ninguém merece um negócio desse, gente. Não é assim? É. Não, você merece fazer uma massagem para você ficar super relaxada depois desse dia super estressante. Aí vem essa palavra estresse. Isso não é uma palavra católica para gente, a palavra é cruz, né? Aí vem, eu tô com um problema imenso. Não, a gente não tem problema, a gente tem provação, cruz, misericórdia de Deus nas nossas vidas para nós sermos santos. Aí o que que Jesus ensina? A cruz dele, mas a minha é essa também, olha lá, eu tenho que beijar o pé de Jesus, que é o pé do outro. Aí como é eu fico no final? Eu fico assim, aquela pedrinha rolicinha, que todo mundo, ai, ai, que pedrinha bonitinha, fica branquinha, fofinha, né? Ela já nem parece dura, porque ela fica fofinha, né? Isso são os santos. Então a gente tem que ser santo. Aí vem aqui um monte de ensinamento também, peraí. Aqui. Aí São Paulo fala assim, ó. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia. Eu tenho que ter entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. A gente tem isso? Não. Nossa, eu não tenho paciência nenhuma com milhares de situações. Não sou doce. Tenho um jeito de falar assim, sempre muito, né, que parece agressivo. Tem gente que não suporta, mas aí São Paulo fala: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixas contra outrem, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. O que que é a caridade? É o amor de Deus. Qual que é o vínculo da perfeição? É sermos santos como eles, como ele quer que nós sejamos santos, na medida em que nós fomos designados para a santidade. Tem uma medida de santidade para mim, tem uma medida de santidade para Vanessa, tem uma medida de santidade para o Carlos, tem uma para Jaqueline, para Adriana, para Carol, para Taja, para todo mundo, né? Então eu tenho que ser conformado àquilo que Deus quer para mim. Ai, meu Deus, como você vai se conformar com isso? Olha como é que é o mundo. O que que é conformar? É estar com a forma que Jesus quer que eu esteja, a forma daquela pessoa antipática que me trata super mal. Exatamente, né? Aí, olha que lindo isso. O mandamento supremo do amor dos nossos irmãos é o desejo supremo de Jesus, e é com todas as dificuldades e sacrifícios diários que aprenderemos a fazer a vontade de Deus. Toda a nossa salvação vai depender de amarmos a Deus sobre todas as coisas, que significa amar forçosamente o próximo. O próximo que nos injuria, egoísta, com diferenças de caráter, muitas vezes insuportável, tanto quanto nós também somos para ele. Eu sou próxima dele e eu sou insuportável para ele, né? Mas é esse próximo é quem devemos amar real e sobrenaturalmente, para quem nós reine o amor de Deus. Ao mesmo tempo, olha como as coisas são totalmente conexas. Ao mesmo tempo que, se não amamos a Deus, o amor ao próximo não resistirá por muito tempo às dificuldades encontradas rotineiramente. E o que é amar sobrenaturalmente e realmente? É olhar para a pessoa e ver Jesus ali. Jesus está ali. É Ele que quer isso de mim. Não é sentir nada, de novo, o amor não é um sentimento. Eu não tenho que sentir nada pela pessoa, eu posso não gostar da pessoa, inclusive, porque o mandamento não é que eu goste, o mandamento é que eu ame. O que que é amar? Eu quero o céu para essa pessoa. Jesus morreu por essa pessoa, ele derramou o sangue por ela, tanto quanto ele derramou por mim. Ela não está excluída da salvação,
né? E pode ser que Jesus ame, inclusive, mais a ela do que a mim, porque pode ser que ela faça coisas que ele goste mais do que eu faço. Como é que eu sei? Não vou saber nunca. Só que eu sou soberba, né? Eu tenho a concupiscência da soberba, então eu vou achar que aquela pessoa é um inferno na minha vida, enquanto na verdade é aquela pessoa que vai me levar para o céu. Só encontrando no próximo a mortificação e o oferecimento que nos leva à cruz, poderemos suportar essa santa proximidade que é o remédio para os nossos males, defeitos, fraquezas, pecados. O próximo é instrumento da distribuição da graça. Representam Cristo e é Cristo que devemos ver neles. Para além das obras de misericórdia corporais e espirituais que devemos fazer, e depois a gente vai estudar as obras de misericórdia. Ao próximo com quem convivemos em casa, no trabalho, na igreja, na escola, etc., onde seremos polidos como pedras pontiagudas e por quem seremos crucificados. O amor sobrenatural em Cristo supera repugnâncias, antipatias, tudo. E é nesse amor que se progride espiritualmente. Amém. Difícil, né? É difícil. Por quê? Porque nós somos aquelas pedras. Pedra é um negócio que resiste a tudo. Pedra é uma pedra, entendeu? Se a gente fosse uma manteiguinha, uma coisa molinha, mas a gente não é, a gente é pedra, povo de dura cerviz. Então, quando Jesus fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos, é isso. Por quê? Porque até muitas almas podem se salvar, mas poucas almas vão chegar à santidade que Jesus pede. Por quê? Porque a pessoa não vai abrir mão da implicância, da chatice, de uma série de coisas que ela até pode se salvar, né? Assim, meio aos trambolhões, né? Depois de tantas ave-marias e tantos terços e tantas coisas, mesmo que ela não consiga progredir, não sei o quê. Mas que pena, né? Que pena ela não vai. E isso também deixa ela numa situação sempre instável, né? Porque pode estar sempre caindo no pecado mortal, pode estar sempre, né? Porque não está indo, não está progredindo. Mas progredir é aquele que vai chegar a, ao tamanho de santidade que Jesus quer que chegue, né? A gente não sabe o que Deus predestinou para a gente, que a gente se santifique. Como? Na nossa vocação. Tá, onde é que a gente vai chegar? Não sei, mas eu vou indo. Pode ser que amanhã um de nós seja um santo de altar. Quem vai saber? Quando o Carlo Acutis estava vivo, por um acaso, ele sabia que ele ia ser santo, a mãe dele sabia, né? Tá, houveram algumas revelações, mas assim, a mãe dele, ela sempre fala assim que ela não entendia muita coisa assim que acontecia com o filho dela, ela só foi entender depois. Ou seja, a gente não sabe, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai seguir na fé todas essas recomendações da igreja. Eu tenho que conhecer a doutrina, eu não posso ficar em pecado mortal, para eu me santificar eu tenho que ter os sacramentos, eu tenho que viver a missa como uma hóstia e eu viver a missa, a minha missa na rotina da minha vida como uma hóstia. É, Aí como é que o mundo vai falar pra gente? Nossa, você é muito idiota, né? Porque você deixou aquela pessoa falar grosso com você. Exatamente, para o mundo eu sou uma idiota, porque a pessoa falou grossa comigo e eu não respondi nada. Mas para Jesus, ele também foi maltratado, injuriado, falaram tanta coisa dele, falaram que ele era um bêbado. Ele não se defendia quando falava essas coisas dele, ele ficava calado, né? Então. Então é isso, né? E ele nos ensina como agir nessas situações todas. Em geral é no silêncio, em geral é perdoando, em geral é tudo o que o mundo acha assim, ai, que horror. Nossa, você vai ficar, você vai, nossa, essa pessoa é muito chata. Como é que você consegue? Eu não consigo. É a graça que consegue. Eu não consigo nada, tenho vontade de arranhar a cara da pessoa porque eu não gosto dela. Estou fazendo um esforço aqui que só Deus sabe o esforço que eu estou fazendo. Mas daqui a pouco, né, com a graça, eu vou sendo polida. Então,
aquela aresta, né, aquela coisa da minha pedra, ela vai sendo polida, e daqui a pouco eu vou estar, né, convivendo com aquilo, sabendo que é a vontade de Deus, que essa pessoa é, é Deus na minha vida, eu devo dar graças a Deus porque ela está do meu lado, né, me polindo, me deixando com que eu exerça a paciência, a caridade, a mansidão, a benevolência, uma série de virtudes. E é só assim que eu cresço em virtude, porque não tem outro jeito, né? É isso. Aí a gente já são 16h12. Nossa, a gente foi bem, mesmo tendo duas. Então, vamos agora passar para as perguntas, né? Porque hoje deve ter bastante perguntas são coisas bem práticas, né? Da vida da gente. Flávia, você Oi. falou na primeira aula, e eu estou muito bolada, você falou assim, Jesus não nos ama, né? Porque amor não é um sentimento, ele não nos ama, Não. ele não, não Não, assim. ele não tem sentimento. Não, Ah, ele tem sentimento como o verdadeiro homem, mas ele tem sentimento para mostrar para a gente, para santificar os nossos sentimentos, porque ele na verdade, é a personalidade do Verbo encarnado. Deus é puro espírito, não tem sentimento. ai, agora me confundiu toda, estou bem bolada com isso. Não, então tá, vamos desbolar a história. Porque o sentimento, ele tá relacionado ao à carne. O sentimento não é mal, não é um Hum, mal. O sentimento, ele só está, como ele está relacionado à nossa carne, os cachorros, a gente tem uma chance muito grande de se enganar com ele. Né? Eu estou entendi. sentindo uma coisa. Não, eu estou sentindo que aquela pessoa olhou para. Não, foi um olhar assim. Você entende isso que eu estou falando? Claro que o amor, claro que você sente, claro que. Olha só, a gente a proposta não é a gente ser barata descascada, né? Eu sempre falo isso, gente. A proposta, porque não, a proposta não é eu virar um Robocop, né? Tipo assim, eu sinto nada, eu sou uma pessoa. Não, eu sou um ser humano, né? Ué, São Bernardo de Claraval chorou uma imensidão quando o irmão dele morreu. Não se, assim, chorar. Chegou ao ponto de pedir para Jesus ressuscitar o irmão dele e deixar ele. E depois Jesus ressuscitou o irmão dele, de tanto que ele sofria com a morte do irmão dele. Entende? Mas o que eu falo de sentimento é que o amor, na verdade, ó, quando o seu filho te acorda de madrugada, você acorda de madrugada para atender o seu filho chorando. Você acorda assim, ai, bebê, mamãe te ama, sentindo um amor pelo meu filho agora. Não, estou sentindo sono. Tem que acordar contra a minha vontade. Mas eu vou acordar, porque o meu filho está precisando de mim, né? Então, assim, o amor é a minha vontade que domina o meu amor. Eu amo você, né? Você pode ser a pessoa mais chata do mundo. Eu amo você por quê? Porque a Tajanara foi me dada por Deus como uma pessoa que convive comigo. Então, apesar de eu achar ela uma chata, insuportável, eu vou ter que conviver com ela porque ela me foi dada por Deus. Essa parte eu já até aconteceu comigo mesmo, numa E equipe que é um eu. super exercício espiritual. É incrível quando você começa a passar por isso e falar assim: nossa, tô conseguindo conviver com aquela pessoa, toda aquela dificuldade foi sendo Eu confesso superada. na minha cabeça. Eu sempre tive problema com ela, a gente sempre bateu de frente, de bate-boca mesmo, até uma hora que eu parei e falei, não, eu vou amar essa pessoa. Se a gente está no mesmo lugar, na mesma proposta, então eu vou ter que amar essa pessoa. Aí fui, pedi Isso, desculpa, perdão por todas as vezes que eu humilhei, e fiz isso publicamente perante as pessoas que a gente conhecia ali o embate. Então eu decidi amá-la. Mas aí quando você isso. fala, Cristo não nos Não, ama, ele sofreu não, tudo ele isso, então, não ama com esse sentimento tolo que a ah, não, gente tem. humano. Entendi.
Não, não é, porque olha só, olha só, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A reflexão não é que nós somos o padrão de amor, reflexão é que ele é o padrão de amor, então o amor dele é perfeito. O amor dele sendo perfeito, ele não vai se deixar perturbar porque eu sou chata naquele dia, entendeu? Enquanto que o meu amor imperfeito vai me deixar perturbar no dia que você é chata comigo, que eu vou ficar assim, ai, meu Deus, que dificuldade, ela está sendo chata hoje comigo. Você entende? Não é que não é que ele não nos ame, ele nos ama a ponto de morrer na cruz por nós. Ele só não, só que o nosso amor é um amor imperfeito e ligado a sentimentos. Sentimentos, eu sinto. Oi? Eu acho que a gente lida muito com emoções. Deus é amor Isso, e nós lidamos com emoção. A gente deixa a nossa emoção falar. É mais ou menos isso. isso que eu explicar, né? Isso é muito ruim para gente. Mas isso é uma coisa que a gente tem que aprender a dominar e deixar com que esse amor elevado, né, aí sim nos domine. Tipo assim, é a minha razão que vai escolher assim, como você escolheu. Eu tenho que amar essa pessoa porque a gente está no mesmo lugar, porque não dá, entendeu? Quando seu marido faz uma coisa insuportável, se você for jogar uma panela na cabeça dele todas as vezes, vocês vão se separar, mas você vai amá-lo com um amor sobrenatural. O amor sobrenatural é você olhar para a pessoa e ver Jesus. Não, meu marido, ele é insuportável, mas ele é Jesus, então eu vou amá-lo com um amor sobrenatural. O amor sobrenatural é o amor que vem com a vontade. É o amor ágape. Eu vou É tipo processar. assim, quer ver? O meu filho é insuportável. Eu vou fazer o quê com ele? Eu vou congelar num Jogar fora. freezer? Não dá, É. né? Então eu tenho que conviver. Mandar ele para a Antártica não dá, porque eu não tenho. Até mandaria, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas, cara, como é que eu vou fazer? Ele é Jesus. Porque se eu inverto a situação, se eu olho para o outro como Cristo, eu me coloco no lugar insuportável para aquela pessoa também. E falo assim, cara, eu fico achando que essa pessoa é insuportável, mas eu nunca pensei assim, e eu para ela sou o quê? Eu posso ser 3 bilhões de vezes mais insuportável para ela. E Sim, éramos, éramos. ela faz um exercício espiritual que eu nem sei que ela está fazendo, porque ela está me suportando. Agora, Entendi. Jesus, ele é uma coisa. Olha só, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos como Deus, né? E Ele é Deus. A personalidade de Jesus é a personalidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Verbo encarnado. Então, ele não pode ter todas as coisas imperfeitas que nós temos. Ele é perfeitíssimo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O verdadeiro homem é o homem que a gente tem que olhar e querer ser um pouco daquilo que nós poderemos ser. Então, o que que é um pouco daquilo? São os frutos do Espírito Santo. Eu sou benevolente, eu sou caridosa, eu sou mansa, eu sou humilde, eu sou paciente, eu sou. É isso, né? Então, quando Jesus deixou transparecer qualquer coisa muito humana nele, como chorar, não é um desequilíbrio dele assim, ai, o sofrer dele jamais é, é, sabe, perturbado. Ele não pode ser perturbado. Ele chorou por amor, mas não é com a perturbação que a gente chora, né? Nem Nossa Senhora também tinha isso, viu? Ela é imaculada, então ela é sem o pecado original. Ela não fazia várias coisas que nós fazemos. Por exemplo, Nossa Senhora, ela não tinha impulso, porque o impulso é uma coisa de uma natureza decaída. Ah, eu não aguento, eu vou lá, pronto, isso já é um impulso. Ela é perfeitamente ordenada, ordenada. Então, se ela, sendo uma criatura perfeitamente ordenada, você pode imaginar Jesus, ele é perfeitamente ordenado. A razão, ele como verdadeiro homem, a razão dele submete todas as paixões, todas as coisas. Então,
ele não tem distração, ele não tem impulso, ele não tem, entendeu? Quando ele deixa perceber uma coisa muito humana dele, é para nos ensinar e não é com desordem. Tudo nosso é com desordem. Ah, eu vou pro... Lázaro morreu. Como você acha que Madalena e Marta estavam ali? Ah, meu irmão! Jesus não é assim, né, gente? Ele não é desordenado, né? A carne dele é totalmente ordenada, como Adão e Eva eram. Adão e Eva foram criados santos, ordenados. A desordem veio depois do pecado original. Então, eu não sei me controlar porque eu sou desordenada. Qual que é a busca da santidade? É me ordenar. Por que que eu tenho que ser paciente? Porque a impaciência me leva à desordem. Porque a falta de caridade me leva à desordem. Então, eu preciso, na verdade, a santidade é uma certa ordem das coisas, né? Eu fico tranquila. O mundo está acabando. Ah, eu estou tranquila. Todas as coisas. É assim, cara. Os santos são assim. Caiu uma bomba. Tá, vamos lá para ver o que que a gente tem que fazer para ajudar as pessoas. Mas a gente que é desordenado é assim, ai meu Deus, ai, isso aqui. É a desordem. A gente não consegue fazer assim, ó, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Calma, né? A gente é assim, mesmo os temperamentos mais calmos, eles dentro deles tem a desordem, né? Então, a busca da santidade é essa busca da ordem. A Eucaristia nos dá isso, a Santa Missa vai nos dando isso, as concupiscências vão ficando controladas e a gente vai querendo progredir, a gente vai querendo progredir. Aí a gente vai saindo dos principiantes, vai entrando nos adiantados, mas para isso tem que suportar a cruz. Se não suportar a cruz, não há santidade. Né? Nós somos feitos para sofrer, gente. Se a gente não quer sofrer, é porque a gente é muito rebelde como Satanás. Só pensa isso para você ficar bem apavorado como você se parece com ele. É verdade. Ah, eu não quero. Ué, Satanás também falou isso. Não quero. Não quero servir. Bom, virou Satanás. Pronto. Quando acabar os 10 minutos, alguém consegue chamar a outra sala? Porque eu acho que tem pessoas que podem querer ter mais dúvida, né? Não, só assim explicando assim que esse amor de Jesus é o maior amor do mundo, mas é um amor de um Deus que não pode ser imperfeito, é perfeito, tudo dele é perfeito, não esquecendo que a personalidade de Jesus